Vamos agora implementar o algoritmo de pesquisa binária em vetores que estudamos na aula passada. Já estou com o Portugal Studio aberto aqui, já tenho um pouco de código digitado. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um inclua para a biblioteca de utilitários. Eu tenho algumas variáveis criadas, variáveis que eu vou usar como contador, cont A e cont B, uma variável auxiliar, aux, e o vetor que eu vou usar para demonstrar essa pesquisa binária. Eu vou chamar esse vetor de vet, e vai ser um vetor com 10 posições. O primeiro passo aqui é o seguinte: tem que criar o vetor, tenho que preencher esse vetor com dados e tenho que ordenar esses dados. A gente já sabe que para a busca binária, o vetor tem que estar com os dados ordenados. Para não perder tempo fazendo isso que nós já fizemos em outras aulas, eu simplesmente criei uma função preenche e ordena vetor. Essa função recebe o vetor de 10 posições, preenche com números aleatórios, e já os coloca em ordem para ir mais rápido, para a gente não ter muito código aqui na tela. A função, na verdade, ela está aqui embaixo, aqui no finalzinho do código, função preenche e ordena vetor, e o código dela é bem simples, é o que você já sabe fazer. É um laço para gerar números aleatórios e colocar nas posições do vetor, e depois ordenar usando aquele algoritmo que usa, inclusive, o mecanismo de troca de valores de variáveis. Então, para não deixar isso lá em cima, eu coloquei dentro de uma função, encapsulei, e aqui eu só chamo a função. Não se preocupe com isso. Vamos ter aula de função também aqui no curso e você vai aprender a fazer suas próprias funções. Embaixo eu coloquei um laço para verificar se o conteúdo do vetor está mesmo preenchido e ordenado. Tá? E eu vou rodar o programa agora para a gente ver como é que está o nosso status. Olha só. Ele criou esse vetor com esses valores aqui. Temos 3, 6, 9, 10 valores e estão ordenados, do 2 até o 20. Beleza. Então eu já tenho um vetor disponível e ordenado. E agora a gente vai passo a passo implementar a busca binária. Eu vou inclusive apagar esse verificar conteúdo do vetor aqui, porque eu não vou precisar mais dele. Beleza. Então vamos lá. Preencheu e ordenou o vetor. Vamos implementar a pesquisa binária. Então, pesquisa binária, coloquei aqui um comentário. O que eu vou precisar para a pesquisa binária? A gente vai precisar daquelas variáveis que estudamos no vídeo passado. A variável para gravar a posição inicial, final, a posição do meio, a variável flag encontrado e uma variável para colocar o número que o usuário vai pesquisar. Vou chamar essa variável de busca. Eu vou declarar aqui essas variáveis. Então elas são do tipo inteiro. Inteiro inicial, que eu vou inicializar com 0, porque a posição do vetor inicial é sempre 0. Outra variável do tipo inteiro, que vai ser a variável final. Como esse vetor é de 10 posições, a variável final é 9. Uma variável para o meio, também do tipo inteiro. Essa não é inicializada, não sabemos qual é a posição do meio ainda. Uma variável encontrado, que vai ser a nossa sinalização, então ela tem que ser do tipo lógico, para ser verdadeiro ou falso. E o nome vai ser encontrado, como se fosse uma pergunta. Foi encontrado? Sim ou não? Ela inicia como falso, porque eu não encontrei nada ainda. E uma variável do tipo inteiro também, que vai ser a variável de busca, onde eu vou colocar o valor que o usuário vai digitar. Vai digitar onde? Logo após essa mensagem aqui. Escreva, digite o valor para pesquisar. Beleza. Leia, você já sabe, leia a busca. Tranquilo. Nesse ponto do programa, então, nós temos o valor que vai ser procurado e já temos o vetor ordenado. Agora, a gente vai criar a busca binária. Como é que funciona? É assim, enquanto o valor da posição inicial for menor ou igual da posição final e o valor não tiver sido encontrado, a gente vai encontrar a posição do meio e aí fazer as comparações do valor que o usuário colocou nessa variável busca com o valor presente naquela posição. Então, só o ato de falar o mecanismo já traz à tona a ideia de que a gente vai usar um enquanto. Então, enquanto, e aí, posição inicial for menor ou igual à posição final e, vou usar o operador lógico e, não foi encontrado nenhum valor, o encontrado começa com falso. Não falso significa verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro, porque a posição inicial é menor do que a final, é 0 e a posição final é 9, então aqui dá verdadeiro e verdadeiro, o enquanto vai continuar rodando, até que um desses dois lados fique falso.
Como eu tenho um E aqui no meio, então para a gente garantir a ordem de operadores, a gente põe mais parênteses, isolando cada um dos lados dessa expressão lógica, para garantir que funcione direitinho. Bom, enquanto inicial for menor ou igual ao final e não foi encontrado o valor, a gente descobre o valor do meio. Quem é meio? É inicial mais final, que são os números das posições, não são os valores que estão guardados lá dentro, são os números das posições, dividido por 2. Aqui a gente vai lembrar que quando você faz divisão no Portugal e só tem números inteiros envolvidos, o resultado é um número inteiro. Então não preciso me preocupar com arredondamentos aqui. Se você fizer isso em outro programa, em outra linguagem, tem que tomar cuidado para não acabar com um número quebrado, número fracionário, porque não existe a posição, por exemplo, 3,5 ou 5,5 no vetor. Aí você tem que arredondar esse valor. Beleza. Agora a gente faz a comparação. Se o vetor na posição do meio, na posição central atual, for igual ao valor que está na variável busca, você já sabe, encontramos o valor. Encontramos o valor. Então a gente vai dizer que encontrado é igual a verdadeiro. O que isso aqui vai fazer? Se encontrado é verdadeiro, quando o laço for para a próxima iteração, não encontrado vai virar falso. E sempre que tiver um falso em um dos lados de uma operação lógica E, você tem um resultado falso que encerra o laço enquanto. Então, quando encontrar, ele para de comparar. Agora, se não, se, e aí, se o vetor na posição do meio for maior do que o valor da busca, agora eu vou determinar para qual lado eu vou olhar, que depende do número que o usuário está procurando. Então, para qual lado que eu vou? Para a esquerda ou para a direita? Então, se o vetor do meio for maior que a busca, significa que o valor procurado está antes do meio, ou seja, é um número menor. Portanto, eu vou deslocar o final para antes do meio. Final recebe meio menos 1. Ele vai para a posição anterior à posição do meio, que não foi o caso no exemplo que eu dei no vídeo passado. Ali o valor era maior. Então, naquele caso, a gente vai para o senão. E aí eu desloquei o inicial. Inicial passa a ser a posição do meio mais 1, ou seja, a próxima posição. Para fazer na próxima iteração o cálculo da nova posição central, outro meio, e verificar se o valor que está lá dentro é igual ao que o usuário buscou. E assim sucessivamente. Isso aqui vai ficar rodando até ou terminar o vetor ou encontrar o valor que o usuário procurou. Beleza, finalizou esse laço enquanto. Agora, para a gente saber se o valor foi encontrado ou não, é só olhar o status da variável encontrado. Se essa variável tiver verdadeiro lá dentro, é porque o valor foi encontrado em algum lugar. Se não, é porque o valor não foi encontrado. Ela permaneceu falsa do início até o fim do algoritmo. Então, a gente faz um se encontrado for igual a verdadeiro, então, aí você faz o que você precisar fazer. Um cálculo, uma mensagem, por exemplo, eu vou escreva valor encontrado no vetor. Beleza. Você faz o que for necessário fazer. Para que está sendo buscado esse valor no vetor? Para fazer alguma coisa, que vai depender do programa. Valor encontrado no vetor. Beleza. E agora, na sequência, senão significa que o valor não foi encontrado. Então, você põe outra mensagem do tipo valor inexistente, ou valor não foi encontrado. Fica a seu critério a mensagem aí. Bom, vamos rodar então esse algoritmo aqui. Eu vou executar de novo. Beleza, digite o valor a pesquisar. Então, eu quero saber se o número está presente no vetor ou não. Vamos supor que eu procure o número 17. Ele vai dizer valor inexistente. Esse número não está no vetor. Foi rapidinho, né? Vou rodar de novo. Digite o valor a pesquisar. Vamos supor agora que eu vou procurar o número 13. Valor encontrado no vetor. O 13 está lá dentro. Então, o 13 deu certo. Beleza? O 17 não deu certo. Tranquilo? Então, é assim que a gente faz, cria e executa esse algoritmo de pesquisa binária. Na próxima aula, iniciaremos o nosso estudo de matrizes, que também são arrays de 2 dimensões. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boss no Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal.
E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!